Eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. Me sinto feliz por termos essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos o que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vamos dar início a um novo curso que é sobre praia. Como é que a Bíblia nos ensina a respeito de praia? O que ela nos fala? O que ela nos adverte? O que ela nos ensina? E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos interessantes. Antes de falar o que é exatamente estar numa praia, eu vou falar de alguns fatos importantes que aí vão servir de baliza para a nossa compreensão dos demais assuntos. Esse curso será dividido em vários módulos, em várias aulas. E nesta primeira eu quero falar de fatos importantes. O primeiro deles é o seguinte: em Gênesis 2:25 diz que o primeiro casal estavam nus e não se envergonhavam. Isso nos ensina que, originalmente, na criação, estar nu não era problema. Não havia entre o primeiro homem e a primeira mulher, vergonha por estarem nus. Não havia problemas de espécie alguma por causa da nudez deles. Isso é um fato. Acontece que alguma coisa aconteceu e que a partir deste fato que aconteceu, nunca mais Deus autorizou o ser humano estar nu, com seu corpo exposto, seja totalmente, seja parcialmente. E aí eu já quero lembrar o que é estar exposto parcialmente. É estar expondo partes que despertam o interesse sexual. É isso que significa estar parcialmente exposto. Então veja que originalmente não havia vestes. O ser humano foi feito para viver nu. Percebe? Para viver nu. Porém, depois que o ser humano entrou em pecado, depois que ele desobedeceu a Deus, ou seja, se rebelou contra Deus, aconteceu na carne humana uma mudança metabólica, genética, que fez a carne humana se tornar inimiga de Deus. E tornando-se inimiga de Deus, expôs o homem a ser dominado e manipulado pelo inimigo. Ora, como o inimigo odeia a criação de Deus, ele odeia a família e, por isso, tem investido para destruí-la, então, ao perceber que Deus deixou um casal aqui para gerar filhos santos e encher a terra de seres humanos santos, o diabo tratou de providenciar que esses filhos dos homens não fossem pessoas santas, fossem pessoas perversas, pessoas más como ele é. Por quê? Porque cada ser humano na terra é, em potencial, uma ameaça para Satanás. Hoje. E lá na origem, quando aquele casal ainda não tinha cometido o erro, todo ser humano seria seguramente uma ameaça para Satanás. Por quê? Porque, sendo santo, os filhos dos seres humanos, sendo santos, ora, nesse caso, seriam aliados de Deus e, como ele é inimigo de Deus, então haveria uma multidão imensa de pessoas a quem ele não poderia vencer e a sua derrota seria certa. Então esta é a razão pela qual o ser humano passou a ter vontade, impulsos, desejos de fazer aquilo que é contrário a Deus. Muito bem. Então depois que cometeu a desobediência, a carne humana passou a militar, lutar contra Deus. Você pode ver isso em Gálatas 5:17. Ora, lá
Logo quando o primeiro casal cometeu o erro, quando se rebelou contra Deus, ele, o casal, decidiu fazer cintas. Eles se sentiram envergonhados de estar nus. Por quê? Porque o sentimento de culpa por não poder mais encher a terra de pessoas santas os fez ter vergonha, e a vergonha ficou lacrada, focada justamente na parte do corpo em que tem a ver com a reprodução. Tem a ver com o enchimento da terra de pessoas santas, porque Deus disse: enchei a terra, percebe? Multiplicai-vos, enchei a terra. E pelo fato de não poder fazer mais isso, então se sentiram envergonhados. Por isso decidiram fazer cintas. Cintas são espécies de tangas, tanguinhas de folhagens. E o que acontece? Deus viu que eles fizeram as cintas para cobrir a vergonha. Observa, a partir daí foi que surgiu a vergonha. Então Deus passou a fazer roupas decentes. Deus fez roupas de peles cobrindo o corpo deles. Então lá, quando surgiu o pecado, foi quando Deus determinou que a partir daquele instante todo ser humano tem que ter o seu corpo coberto, porque se não ficar coberto, outros seres humanos vão ter problemas. Que problema? Desejo de possuir aquele corpo que está descoberto. E como Deus sabe que no casamento existe exclusividade, que não pode um homem ter duas mulheres, uma mulher ter dois homens e assim por diante, então por causa da exclusividade, para prevenir o adultério, a lasciva, a fornicação, a prostituição, a solução é se vestir. Então veja, originalmente viviam nus, mas surgiu um fato a partir do qual todo mundo passou a se vestir. E aí você pode ficar pensando, não, mas olha, havia uma época em que no Brasil não existia bafômetros. Depois passou a existir, pronto, é lei, percebe? Tantas leis existem por aí que os homens criaram e que até antes não existia. Era livre, as pessoas eram livres para fazer determinadas coisas, mas depois parou. Então, no caso de vestes, tá certo? Era livre originalmente, mas existiu um fato que levou Deus a determinar que todo mundo fosse vestido. E o que é que nós percebemos? Vamos dar um pulo agora para o Novo Testamento, para depois da vinda de Jesus aqui. Então nós percebemos que a Bíblia ensina muitas coisas a respeito de que o ser humano deve se vestir e se vestir bem. Observe em Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, no verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. E aí você continua lendo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que a Bíblia está dizendo que o natural de uma pessoa é se vestir. A pessoa não tem que estar se preocupando com o que há de vestir, porque Deus supre as pessoas. Se você for ver ainda no livro de Mateus, no capítulo 25 e no verso 36, está escrito assim, olha: estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Quer dizer, a Bíblia nos deixa clara que o natural, o normal, é uma pessoa se vestir, é uma pessoa estar vestida. Glória a Deus. Se nós formos no Antigo Testamento, vamos ver como é que Deus estabeleceu que deve ser a vida de uma pessoa no sentido de se vestir. Não vamos entrar nesse detalhe, você pode estudar a Bíblia e ver, porque na frente nós vamos citar algumas passagens muito importantes, mas eu quero chamar sua atenção para um outro fato importante, que é o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, e quando ela nos fala de anjos, existem muitos casos em que a Bíblia fala do aparecimento de anjos aos seres humanos. E uma característica importante desse anjo que apareceu a seres humanos é que ele está vestido, em geral com vestes talares, vestes longas, cobrindo o corpo todo. Então no céu
lá se vive vestido e cobrindo o corpo todo. Se nós vamos ver em Mateus 28:3, João 20:12, nós temos essa confirmação, quando os anjos aparecem ali para trazer mensagens do céu para seres humanos aqui na terra. Então, o natural é viver vestido. O natural é estar com seu corpo coberto. Um outro fato interessante que nós podemos ver é que nos templos, por exemplo, religiosos, onde se diz que se faz algo, alguma adoração, alguma reverência, algo voltado para Deus, as pessoas estão, em geral, vestidas, bem vestidas, com o corpo completamente coberto, no sentido de não deixar exposto qualquer parte que desperte, que exponha sensualidade. Os templos são assim. Os ministrantes no templo, você percebe, as vestes deles são sempre assim, a não ser naqueles casos de religiões em que o culto a Deus é prestado com relações sexuais, explícita inclusive, tipo striptease, né? Existem religiões que fazem isso, aquelas que adoram deuses da fertilidade, como o caso de Astarote, Aserá, né? Que no Brasil tem um outro nome e está sendo adorado aí, e eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que, com essa exceção e de uma ou outra, a maioria dos templos onde se faz devoção, consagração, culto a Deus, as pessoas se vestem bem, se vestem por completo. Outro fato importante: quando uma pessoa se converte a Jesus, quando ela nasce de novo, ela passa a ser templo do Espírito Santo. Por quê? Porque quando ela aceita Jesus como Salvador, ela se torna, o Senhor Deus coloca nela, em nome de Jesus, o Espírito Santo para habitar nela e ela viver para sempre, né, regido e orientado pelo Espírito Santo. Principalmente aqui, enquanto estiver na carne, enquanto estiver na terra, na vida terrena. A Bíblia também diz, isso pode ser visto em 1 Coríntios 3,16. Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz que nós que somos convertidos a Jesus, somos santuário de Deus. Olha, santuário é um lugar de adoração, é um lugar, né, um ambiente, né, onde se faz consagração a Deus. Em Romanos 12,5, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Os irmãos convertidos a Jesus são membros uns dos outros, porque, como diz 1 Coríntios 6,15, nós formamos parte, quando alguém se converte a Jesus, passa a fazer parte do corpo de Cristo, torna-se um membro de Cristo. Portanto, esse corpo deve ter cuidado, deve ter zelo para que não se torne, né, instrumento de exibição de partes que acabe despertando em olhares outros sensualidade. Romanos 13, no verso 13 e 14, diz que nós não devemos dispor nada para a carne, no que diz respeito aos seus impulsos sexuais, impulsos malignos de um modo geral. Não que sexo seja algo maligno, mas eu estou falando de impulso sexual maligno. O que é um impulso sexual maligno? É uma pessoa desejar, um homem, por exemplo, desejar uma mulher que não é a sua mulher, não é a sua esposa. Isso é um impulso sexual maligno. Lascívia, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, nos versos de 19 a 21, quais são as obras da carne. E lá são citadas 3 impulsos malignos, que é a prostituição, a lascívia e a fornicação. São impulsos malignos que militam na carne, que lutam na carne. Acontece que a Bíblia diz em Gálatas 5, nos versos 16 e 25, que nós devemos andar em espírito, quer dizer, devemos andar movido pelo Espírito de Deus. Toda pessoa convertida a Jesus deve andar movida pelo Espírito de Deus e não por outro espírito. Ora,
Se a pessoa passa a viver guiada pelo Espírito de Deus, seguramente vai estar vestida de acordo com como a palavra de Deus diz, porque o Espírito Santo nos orienta a isso. Eu recomendo, inclusive, se você for ver lá em Levítico, nos capítulos 18 e 19, você vê que um homem não pode ver a nudez, né, não pode descobrir a nudez de suas parentas, né, de mulheres. Isso significa que na família, esse negócio de dizer, não, são roupinhas de casa e a gente pode vestir um shortzinho, isso aí não é bíblico, isso é errado. Você se arrependa, corrija. Olha, mãe, tu cobre teu corpo, tu cobre tuas partes, porque é dentro da família onde está começando os impulsos sexuais malignos, o filho vendo as irmãs, o filho vendo a mãe, e assim por diante, está começando uma coisa horrível dentro da família. O que nós estamos querendo falar é que existem muitos fatos que nos provam que o normal é vestir o corpo decentemente, quer dizer, de forma que não exponha a nudez. Glória a Deus. Um outro fato importante é que existe uma semelhança muito grande entre a roupa de praia hoje, que é, por exemplo, o biquíni, ou a tanga, ou o short, no caso dos homens, e aquela cinta que o primeiro casal fez. Qual é a semelhança? É que só cobre a parte dos órgãos genitais. E mal, mesmo assim ainda expondo suas beiras, seus aceiros, seus limites. Isso significa que desde quando o homem cometeu o erro, se rebelou contra Deus, até hoje, ele não sabe se vestir de uma maneira que esteja correta de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, já podemos perceber que assim como Deus condenou, repudiou, rejeitou, anulou aquela veste primeira que o casal fez, Deus também não aprova as vestes que utilizam em praia, as vestes que expõem o corpo. Então, estes fatos são fundamentais para nós iniciarmos o nosso curso, entendendo, né, que na origem, né, o homem foi feito para viver nu. Porém, o primeiro casal tomou uma atitude que fez que, a partir dali, todos os seres humanos têm que se vestir, né, porque se não se vestir, traz problemas sérios. Será que traz mesmo? Vamos ver, olha, a prova. Nos tempos atuais, onde a nudez, a veste de praia, quando de fato nas famílias está existindo essas roupas sensuais, olha a desgraça social que há na face da terra. Em todas as nações do mundo, onde o liberalismo, onde as vestes, a moda praia tem entrado, a gente vê o índice de violência, a gente vê o índice de prostituição, os governos, essas nações gastando fortunas, volumes imensos de dinheiro com saúde porque essa nudez acaba levando as pessoas à prática do sexo ilícito e, como consequência, enfermidades, doenças e tantos outros males que acometem a humanidade. Tá? Então, eu creio que a partir daqui a gente pode começar a entender. Eu quero, inclusive, lembrar a você que nas próprias famílias as pessoas procuram se vestir, né? Se você for, por exemplo, você sabe, já andamos de avião, muitos, né, sabem que a maneira como aquelas mulheres se vestem é com a roupa decente, de acordo com o que diz a Bíblia, em geral. Nós vamos, por exemplo, num fórum, num ambiente jurídico, os juízes proíbem a pessoa entrar de short de qualquer jeito. Né? Se nós formos em outros ambientes, também não se pode adentrar com um short, com a roupa. Por quê? Porque isso causa problema. Né? Então, eu não estou dizendo que os juízes estão certos ou estão errados. Eu estou dizendo que um ser humano vestir uma roupa
que expõe o seu corpo, isto traz problemas para si e para outros. Para si, porque se torna alvo de cobiça, alvo de maldição, alvo de demônios. Para os outros, porque leva os outros a tropeçar, provoca nos outros pensamentos, sentimentos e intenções impuras. Então, eu creio que a partir daqui nós podemos começar. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que é justamente como é que surgiu a moda praia. E aí nós vamos adentrar mais no assunto. Nós estamos explicando porque a Bíblia não aprova, né, os hábitos praieiros, né, a vida praieira, né, a prática praieira. Eu agradeço a Deus por esse nosso encontro e na próxima reunião nós daremos continuidade em nome de Jesus. Fica ligado, porque você vai ser tremendamente impactado com estes ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor deu sua vida para nos salvar, pois Jesus pagou o preço para nos livrar.